Olá, pessoal! A aula de hoje será equações diferenciais de primeira ordem exatas. Uma equação diferencial m de x, y dx mais n de x, y dy é igual a zero exata se existe uma função g de x, y, tal que a derivada de g de x, y foi igual a m de x, y dx mais n de x, y dy. Como a gente vai resolver? Uma equação diferencial exata, se e somente se a derivada parcial de m em relação a y foi igual à derivada parcial de n em relação a x. Sabendo que a equação é exata, devemos primeiro resolver as equações da derivada de g em relação a x, que é igual a m de x, y, e derivar g em relação a y, que é igual a n de x, y. Certo? Então, vamos resolver primeiro essas equações. Já em relação a g de x, y, a solução de m de x, y dx mais n de x, y dy é igual a zero é então dado implicitamente, certo? Por g de x, y, que é igual a c, onde esse c é uma constante arbitrária. A equação g de x, y é igual a c, ela é recorrência dessa equação diferencial igual a zero e da derivada, né? Igual a m de x, y dx mais n de x, y dy, desde que levamos a derivada de g igual a m de x, y dx mais n de x, y dy. Em m de x, y dx mais n de x, y dy igual a zero. Aí obtemos o quê? A derivada de x, y igual a zero. Então, para achar o g de x e y igual a c, a gente integra de ambos os lados. Então, a gente integrando de ambos os lados, a gente chega no g de x e y igual a constante. O passo a passo, certo? De como resolver a equação diferencial exata está bem direitinho aqui nesse exemplo. Aqui, ó, resolva a equação x menos y cosseno de x dx menos seno de x dy igual a zero. Vamos lá. Primeiramente, a gente sabe, né, que isso aqui é m de xy e aqui é n de xy. Então, m de xy, certo? A derivada de m de xy em relação a y é igual a quanto? Menos cosseno de x, né? A derivada de n em relação a x menos cosseno de x. São iguais? As derivadas são iguais? São. Então, é exata. Então, vamos lá. A derivada de g em relação a x é quem? M de xy. A derivada de g em relação a y é igual a n de xy menos n de x. Agora, eu vou pegar esse termo e integrar. Então, a integral desse termo aqui é igual à integral desse outro termo. Então, vamos lá. Então, a integral, né, ficou g de x, y é igual x ao quadrado dividido por 2, porque é em relação a x, menos y seno de x, mais h de y. Então, eu tenho o que aqui? G de xy. Só que ainda tenho esse termo aqui para encontrar. Certo? Então, eu vou derivar esse termo aqui em relação a quem? A y. Esse termo é igual a zero.
E aqui ficou menos seno de x mais a galinha de y. Lembre-se, a gente está derivando em relação a y. Pronto. Nesse caso aqui, eu tenho a derivada de g em relação a y. A gente achou que é igual a menos seno de x mais a galinha de y. Mas quem é a derivada de g em relação a y? A gente não achou que é menos seno de x? Eu venho substituir aqui. Então, menos seno de x vai ser igual a menos seno de x mais a galinha de y. Tem algum termo que coincida? Tem, né? Este com este. Então, quando eu passo para o outro lado, fica menos seno de x mais seno de x. Então, a galinha de y vai ser igual a zero. Integrando de ambos os lados, eu tenho que h de y vai igual a c1. Então, eu pego esse valor, substituo aqui. Então, eu achei que g de x e y vai ser x ao quadrado dividido por 2, menos y de x mais c1. Mas a gente também já sabe que g de x e y é igual a c. Então, c vai ser igual a x ao quadrado dividido por 2, menos y vezes seno de x mais c1. Então, eu posso passar esse termo para o lado esquerdo, né? Então, eu vou ter esse termo c menos c1 vai ser igual a esse termo aqui, né? Então, dizendo que c menos c1 é igual a c2, então chegamos a esse valor aqui, ó. C2 vai ser igual a x ao quadrado, dividido por 2 menos y vezes seno de x. Multiplicando, obtemos 2c2 é igual a x ao quadrado, menos 2y seno de x. K vai ser igual a 2c2. Então, para simplificar, como são constantes, então x ao quadrado menos 2y seno de x vai ser igual a k. Mas se de repente você chegasse aqui e dissesse que quisesse dizer que era um j, que era um l, isso aí não tudo está correto, né? Vocês que escolhem a variável. Isso aqui é a forma mais simplificada de terminar uma solução. Então, essa é a solução final da nossa equação. Vamos para outro exemplo. Nesse caso aí, a derivada de m, certo? Em relação a y. Em relação a y, então é 1 mais 3 vezes 2, 6. 6xy ao quadrado. E esse termo, que é o n, em relação a quem, minha gente? A x. Em relação a x, vai ser aqui é 0. Em relação a x, vai ser 2 vezes 3, 6. 6xy ao quadrado, mais 1. Então, são iguais. Então, essa equação é exata. Então, a gente começa a resolver. Então, a derivada de g em relação a x é igual a quem? M de x e y. Né? A derivada de g em relação a derivada de g, certo? Em relação a y, vai ser quem? N, né? N de x, y. O que a gente tem que fazer agora? Vamos integrar, né? Olha, integra a integral desse termo todo. Para achar quem? G de x, y. Integro deste lado e deste outro lado, certo? Esse parênteses tinha que vir aqui, minha gente. Desculpem aí. Então, a integral desse termo aqui vai ser quem? G de x, y. E a integral desse aqui, certo? Em relação a x. Então, vai ser g de x, y. Vai ser em relação a g, ó, x, y. Mais a integral disso aqui em relação a quem? A x. 2x ao quadrado por 2, corto. Então, ficou x ao quadrado vezes y ao cubo, mais a constante, que eu chamei hy. Certo? Então, vou derivar este termo aqui em relação a y, não é? Para depois
igualar com esse termo, lembram? Então, aqui eu vou o que? Derivar em relação a y. Então, a derivada em relação a y, derivada de y é 1, então ficou x. E essa derivada em relação a y? 3x ao quadrado, y ao quadrado mais h' de y. Então, este termo é igual a isso tudo aqui, né? 1 mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais x. Igualei este termo a esse. Tem algo para a gente cortar? Tem este com este e o x com x. Então, restou h' de y igual a quanto? 1. Né? Só que eu quero o quê? HY. Só que eu tenho h' de y. Então, eu vou integrar aqui desse lado e desse outro. Então, HY vai ser quem? Y mais C1. Então, eu vou e substituo aqui. Esse termo eu escrevi aqui. Então, ficou xy, g de xy vai ser x vezes y mais x ao quadrado vezes y ao cubo. Mais quem? Y mais C1. Pronto. Aí, aqui, minha gente, esse termo é igual a quanto? A C. Lembra? Então, C vai ser igual a x vezes y, mais x ao quadrado y ao cubo, mais y mais C1. Reescrevendo.